Bem, hoje nós estamos diante de um texto que normalmente se faria pesado pelo conteúdo. Aliás, nós vamos falar sobre um livro da Bíblia, e eu vou, embora pegar apenas algumas partes dele, o livro inteiro é um livro muito pesado. É um livro de um momento na história do povo de Israel muito complicada, onde um profeta precisou se levantar para demonstrar que aquele povo, por conta de certas atitudes, estava desperdiçando a oportunidade de viver coisas maravilhosas da parte de Deus. O livro, se você não prestar bem atenção, você acha que é um livro muito para baixo. Se você passar desapercebido das vezes que Deus se declara para o povo e diz: eu sempre te amei, eu pretendi o tempo todo cuidar de você, eu tenho interesse que a sua casa, a sua família, o seu povo seja abençoado. Mas essas falas, elas se perdem no conjunto do livro, e o livro se torna bastante pesado, tanto que se usa muito pouco para estudo e pregação, a não ser um versículo específico. Estou falando do livro do profeta Malaquias. Geralmente, quando se fala desse livro, se fala sobre o capítulo 3, versículo 10, para falar só sobre os dízimos. Mas esse livro é muito mais do que essa fala. O que estava acontecendo é o seguinte: o povo de Israel havia voltado do cativeiro babilônico e estavam morando, habitando novamente em Jerusalém. Acontece que esse povo voltou para reconstruir a sua vida, e nessa reconstrução incluía-se a vida que eles tinham com Deus. Não apenas voltar para a sua casa, para o seu país, com as suas coisas e sua tradição, mas voltar para o seu Deus e sua religião. E eles fizeram quase tudo, menos essa última parte. Eles reconstruíram a cidade, eles reconstruíram o templo, eles fizeram novas casas, eles fizeram novas plantações, eles voltaram a enriquecer-se, voltaram a viver a sua vida com a prosperidade que Deus tinha dito que haveria de ter. Mas mesmo essas coisas boas começaram a se transformar em coisas ruins, porque o que era principal eles foram deixando de lado, que era reformar e retornar a vida que tinham com Deus, ou ir até aquela vida que Deus estava propondo que eles tivessem. E eu quero começar com essa fala, dizendo que de todas as coisas que você precisa fazer para a sua vida dar certo, ter substância, de tudo que você precisa fazer nessa vida, a coisa mais importante que você tem a fazer é dedicar-se à sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Buscar a Deus com toda a sua força, amá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem. E não tem nada mais importante do que isso. Se outras áreas da sua vida ficarem defeituosas, defasadas, minguadas, em detrimento da sua busca a Deus, que você deixe as outras áreas. Se para buscar a Deus você tiver que perder coisas, busque a Deus. Se para ter Deus, se para ter um relacionamento com Deus for necessário que você fique longe de pessoas, fique longe de pessoas. Se por causa de Deus for necessário que você não tenha aquilo que é possível você ter se você lutar, não tenha. Acontece que o povo de Israel, tendo conhecimentos prévios, já naquele instante milenares, que Deus lhes deu para que eles vivessem uma vida boa, eles colocaram muitas dessas coisas em prática apenas para ter uma vida boa, com certa estabilidade financeira, com certa estabilidade no que diz respeito às guerras com povos ao seu redor, mas o mais importante eles não faziam e não tinham. Eles estavam cada vez mais afastados de Deus. Vejam, eles tinham um templo,
Eles tinham sacerdotes, eles tinham pessoas ministrando em nome do Senhor, eles faziam cultos ao Senhor, levavam sacrifícios ao templo, mas eles não tinham mais vida com Deus. E isso é a coisa mais perigosa que pode acontecer a nós cristãos. Porque nós olhamos para os que estão fora, os que não conhecem a Deus, e nós olhamos e pensamos, poxa vida, eles estão afastados de Deus, porque eles não frequentam uma igreja. Nós pensamos isso. Mas aí, de contrapartida, nós pensamos que nós que frequentamos igreja, estamos a salvo disso, porque estamos dentro da igreja. E pode ser que no afã de ter uma vida boa, e é justo que você tenha, no desejo de fazer as coisas darem certo para você, e é justo que você faça isso. Mas nesse afã, pode ser que você deixe o principal e não busque a Deus como deveria buscar. Enquanto todas as coisas da sua vida parecem que vão progredindo, a sua vida espiritual vai regredindo, ao ponto que você se torna um religioso, que quando não se afasta completamente das coisas de Deus, abandona completamente, fica pior, fica envolvido com coisas religiosas, mas longe de Deus, mesmo estando num ambiente religioso. Essa era a realidade do povo de Israel. Por conta dessa realidade, Deus começa a falar algo para eles que é mal compreendido por nós cristãos. Nós cristãos estamos muito encharcados ainda com uma cultura pagã e católica. E eu não estou falando mal dos nossos irmãos católicos, mas com certos conceitos católicos que foram absorvidos de uma sociedade mística, mas que não tem nada a ver com Deus. E Deus começa a falar com esse povo a respeito de maldições. E nós não entendemos muito bem o que significam essas maldições. Nós somos ou um extremo ou outro. Alguns dos evangélicos, quando ouvem sobre maldição, ficam arrepiados e começam a pensar em um monte de coisas. E é bom que eu tenha essa oportunidade para ensinar algo a vocês sobre essa questão de maldição. Outros pensam assim, não tem possibilidade nenhuma de nenhum tipo de maldição, de nada acontecer comigo. É o outro extremo. São dois perigos. Tem um grupo de evangélicos que faz, inclusive, dentro das suas igrejas, quebra de maldição, faz um tipo de rastreabilidade do que aconteceu com a sua família no passado para quebrar maldições hereditárias. Fica fuçando no passado, na história, para ver o que um parente lá de trás fez de errado, porque eu preciso quebrar, porque é muito fácil o que o brasileiro faz, o religioso brasileiro faz. Atribui ao diabo tudo aquilo de ruim que eu não tenho uma resposta imediata ou que eu não quero admitir que eu produzi. Então atribui ao diabo e a coisas ruins. Então a maldição, quando eu não quero simplesmente atribuir ao diabo uma coisa ruim que me acontece, eu atribuo alguma coisa errada que um parente meu fez, e isso vem sobre mim um resultado, e essa carga os evangélicos chamam de maldição hereditária. Pois bem, talvez alguns de vocês aqui acreditem nisso, os mais antigos eu imagino que não acreditem mais, porque já me ouviram falar sobre isso algumas vezes. Sobre essa questão de maldição hereditária, eu posso afirmar com toda certeza para vocês, que não é possível que isso exista entre nós. Houve um tempo, lá por causa da lei, que coisas que os pais faziam, os filhos recebiam como resposta. Mas o próprio Deus disse, estando ainda debaixo da lei, através do profeta Jeremias e através do profeta Ezequiel, Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, versículo 1 e versículo 2, ele diz: em Israel se dizia um provérbio, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam embotoados, frágeis, estragados. Como se fosse para nós entendermos melhor, talvez, o pai é que come caqui verde e a boca do filho é que fica amarrada. Isso era um ditado em Israel, porque tinha essa concepção comum que os pais faziam certas coisas, os avós, mas lá na frente os filhos e os netos iam colher coisas espirituais, maldições espirituais. E Deus diz, nunca mais esse provérbio será dito em Israel, porque a alma que pecar, esta morrerá. Meu é o pai e meu é o filho. O que cada um fizer responderá pelo que tem feito. Não há maldição hereditária. Então isso não pode ser uma coisa que prenda o coração de vocês.
Mas eu sei que tem um outro grupo de pessoas que pensam assim: é que você não sabe, algumas pessoas lançaram maldições sobre mim. E alguns crentes têm medo, por exemplo, de macumba. Eu recebo pelo menos uma vez por semana mensagens de pessoas pedindo oração, porque tem certeza que alguém fez um trabalho. Porque está com inveja, porque ele tem um negócio, não é gente da nossa igreja. Outras pessoas. E me mandam mensagens dizendo que precisam de oração porque foram amaldiçoados, porque receberam a macumba, e fala: minha vida não está indo para frente porque fizeram uma macumba para mim, porque me amaldiçoaram. Acontece que lá atrás, não precisa ser nada muito novo não, lá atrás, o salmista já tinha dito, Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua tenda. Irmão, irmã, você é alguém que é um servo de Deus, sobre a sua vida está o sangue de Jesus. O que você acha que uma macumba pode fazer em você? Nada. Ah, pastor, é que você não conhece a macumbeira. Não, é que você não conhece Jeová. Se você souber quem é Deus, você não fica com medo de nenhuma macumba. Não, mas é perigoso, é que um dia eu estava passando e eu não reparei, eu dei um chute no trabalho. Olha, irmãos, eu não como aquela farofa porque eu não gosto. Mas se for Moisés, com frango e tudo. Não, Moisés. Você só não vai fumar um charuto depois porque a gente não é disso. E nem tomar a pinga. Isso não tem efeito em nós. Porque sobre nós e em nós está alguém que é maior do que aquele que está no mundo, irmãos. Então nós estamos guardados, a gente não precisa ficar com medo disso. Tem um monte de gente que fica com medo. Fica com medo de uma coisa ou de outra. Eu tenho até medo de ir naquele lugar porque aquela pessoa é carregada. Me carrega também. Me carrega e quero ver se você tem força para isso também. Aquela pessoa tem uma energia negativa. Vai dar curto-circuito. Se você encostar nela, pode dar problema, eletricidade estática, um choquezinho. A pessoa não tem nada. E se ela tiver qualquer coisa... Não, mas é porque ela é macumbeira, ela traz uma coisa com ela. Puxa vida, deixa os macumbeiros. Eles são mais inofensivos do que os crentes. Macumbeiro é mais inofensivo do que crente, porque eles fazem isso e invocam o nome de qualquer outra coisa. E os crentes fazem mal para os outros e invocam o nome do Senhor. Desejam mal para o outro em nome do Senhor. Alguém faz mal, ele tem coragem de orar, fala assim: Deus, pesa a mão nessa pessoa, faz lá aquela pessoa pagar, porque está mexendo com o ungido do Senhor. Aí se alguém faz uma coisa contra você, fala: você sabe com quem que você está falando? Sou filho de Deus, você está tocando na menina dos olhos do Senhor. Gente, não é disso não. Né? E tem crente que fala: é pior do que o pessoal que é julgado, aí, os macumbeiros, tadinhos dos macumbeiros. Eles não podem fazer nada com a gente. Mas e se os demônios? Mas o que você acha que um demônio faz quando vê Jesus? Se joga no chão e reverencia o Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus está no barco e Ele atravessa um rio, Ele chega num lugar, em Gadara. Minhas filhas amam uma música sobre Gadara. Chega em Gadara e lá está um homem, aliás, com um monte de demônios. E era uma coisa tão violenta que tinham que amarrar ele nos túmulos, amarravam com correntes, prendia aquele moço, ele estourava as correntes, e o povo conseguia prender de alguma forma de novo. A Bíblia diz que Jesus desce do barco, chega naquele lugar, aquele menino vem correndo e se joga nos pés de Jesus, porque os demônios sabem quem é que está ali, e tem crente que tem medo de demônio. Misericórdia. Eu entendo que é psicológico quando você assiste um filme de terror e tem medo de dormir. É psicológico. Mas tem gente que tem medo mesmo de um demônio. Eu não vou lá não, porque vai que a pessoa fica endemoniada. Mas está com medo do quê? Do bicho em você? Então você está fazendo coisa errada, né? Danadinho, você não quer falar, mas está fazendo coisa errada. Está com medo de pegar. Tinha um cara que falava para mim: não, eu não fico onde tem gente expulsando demônio, porque vai que o demônio se levanta e começa a falar dos meus pecados. Danadinho. Mas a gente não tem que ter medo dessas coisas. Então, nós não temos medo de maldição hereditária e nós também não temos medo de outra maldição que lançam sobre nós, porque tanto uma quanto a outra são canceladas. Mas tem um tipo de maldição que nós precisamos tomar cuidado.
Porque maldição não é uma zica que jogam na gente. Não é um negócio que joga e a gente fica com azar, má sorte, e as coisas começam a dar errado. Não é um negócio que você fala, saí de casa, furou o pneu do carro. Não tinha step. Peguei a bicicleta, caí de bicicleta, machuquei. É uma sequência de zica. Cheguei no trabalho, machuquei no serviço. Misericórdia, deve ser uma maldição. Não. Maldição não é essa falta de sorte e nem azar. Maldição na Bíblia é um estado de vida onde a pessoa não usufrui das bênçãos. Porque a maldição seria o contrário da bênção. Então, viver amaldiçoado é viver num estado contrário, como se você viveria se você estivesse abençoado. Então, dizer que alguém está amaldiçoado aqui na palavra, é dizer que alguém não está vivendo debaixo desta totalidade da bênção. É isso. E o livro do profeta Malaquias fala a respeito de 4 maldições, que inclusive vocês podem estar incorrendo em viver. E em nome de Jesus, eu quero falar com vocês para que isso não aconteça. E vocês vivam completamente abençoados. Amém? Primeira delas, está no capítulo 1, no versículo 14. Se você não abriu a sua Bíblia ainda em Malaquias, abra lá comigo. É o último livro do Antigo Testamento. Último, depois é Mateus. Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14. Depois você pode, eu poderia ler aqui o livro todo, eu já fiz isso outra vez que preguei sobre esse assunto. Eu já li o livro todo, mas hoje eu vou ler só os versículos pontuais. Malaquias, capítulo 1, versículo 14. Diz: Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Essa maldição é daquelas pessoas que se aproximam de Deus e acham que estão se relacionando com uma coisa ou com alguém que é comum. Eu sei que pela proximidade de pessoas muito importantes, essas pessoas começam a ficar normais para a gente não começa a perceber o quanto essas pessoas são admiráveis e grandes. Os irmãos com certeza conheceram, né, pelo menos os que estavam aqui no culto, o pastor Stephen Hipp, que pregou aqui outro dia. Bênção, né, irmãos? Posso trazer o nosso vozinho de novo. Homem de Deus. Quem está muito próximo dele, trata dele como se ele fosse qualquer um. E eu fico pensando, como o pessoal trata ele como se fosse qualquer um? Não dá. Ele é assim, ó. Ele está quase para virar um anjo, sabe? Está quase para virar um anjo. Se você reparou bem, a hora que ele virava de lado, está apontando uma asinha. Ele não é mais normal. Então você olha para ele com uma reverência. Você fala com ele com reverência. Eu chamei ele para pregar aqui 2 vezes já. E as 2 vezes tinha dado errado, porque ele teve outros compromissos. Quando ele veio aqui, ele falou, nossa, eu não vim aqui, não conhecia essa igreja, que linda e tal, não sei o quê. E aí eu falei, poxa, eu gostaria que o senhor viesse outras vezes. Ele falou, é só me chamar que eu venho outras vezes. Eu falei, eu chamei já o senhor 2 vezes, mas não deu para o senhor vir. Aí ele, eu não lembro. Aí eu falei, tudo bem, o senhor é ocupado. Se fosse outro, eu ia falar, como o senhor não lembra? Falei 2 vezes que o senhor não lembra como? Mas é o Stephen Hipp. Ele falou, não lembro. Tudo bem. Eu chamo de novo depois, ué. Não tem problema. Não tem problema. Ele é alguém diferenciado. E aí você trata ele diferenciado. Você conhece uma pessoa importante, seja ela quem for, você fica com dedos para tratar com essa pessoa. Você trabalha numa empresa, se é uma empresa grande, o dono da empresa passa, alguém um dia me falou, um dos irmãos, não sei se foi da igreja, que estava lá na Honda, aí eu sei lá se um dos chefes, sei lá, gerente, sei lá se tem dono, passou e falou tipo, bom dia. Aí ele não conseguiu nem responder. Ficou emocionado. Foi o dono da Honda, o gerente da Honda, sei lá o que é. Ele não é qualquer um. E aí nós estamos, por exemplo, agora neste lugar, e vocês estão diante de mim, que sou qualquer um. Mas estão diante do Senhor, que não é qualquer um.
E desde que vocês colocaram o pé aqui dentro, Ele se faz presente. E a pergunta é: como nós ficamos diante da assombrosa e gloriosa presença de Deus? Como se estivéssemos diante de qualquer um? Ou tendo a consciência de que estamos diante do Senhor? A Bíblia diz que anjos, que são superiores a nós, alguns dos anjos que estão diante do Senhor, segundo a visão de Isaías, eles estão lá diante dele, e eles não se acham dignos de olhar para Deus, porque com 2 de suas 6 asas eles tapam os olhos. E todos nós sabemos que o Senhor está aqui, amém? Como é que está o nosso coração? Como é que foi o nosso culto? O povo, naquele tempo, quando ia fazer ofertas a Deus, ia cultuar a Deus, eles fizeram promessas e juramentos, porque Deus exigiu que o povo prestasse culto a Ele, e que levasse sacrifício, e o povo disse: nós levaremos. E quando eles iam levar esses animais, eles levavam animais doentes, fora do padrão, mas no coração deles, eles estavam pensando assim: bem, o importante é que eu estou levando, é melhor levar assim do que não levar nada. É como talvez alguém pense: bem, pelo menos eu fui na igreja, não fui lá com o coração muito aberto para o que Deus tinha para fazer, mas eu fui na igreja. Eu quero te dizer, essa sua ação é pior do que a outra. Não ter vindo te seria melhor. Pastor, falando isso, você está dizendo para eu não vir quando eu estiver mal? Não, porque não vir também é ruim. O que eu estou dizendo é, quando vier, vem com todo o coração. O que você vai oferecer para Deus quando você vier aqui? É a sua vida, é o seu ser, é o seu tempo, é o seu dinheiro na sua contribuição, é a sua adoração enquanto você canta? O que você vai oferecer a Deus? Então faça o seu melhor, se entregue, se renda. Vamos orar? Então ora, põe fervor na sua oração. É para cantar, canta com alegria, com a alma, deixa sair para fora de você tudo que está lá dentro. Confessa, adora, agradece, clama. Ah, mas e se alguém olhar? Ah, e daí se olhar? Tem problema se a pessoa ficar reparando, Rentes? Se você falou glória? E daí? Daí se olharem para mim? Ah, mas se eu chorar? E daí se você chorar? Ah, mas e se eu não chorar tem problema? Não, se não chorar não tem problema também. Mas faça o seu melhor. Aí vem aqui e faz mais ou menos. Vem trazer uma adoração ao Senhor e traz um animalzinho mais ou menos. Alguns de vocês fizeram um curso CRAU, alguns formaram agora, aprenderam com respeito à contribuição. Aí você sabe que não é qualquer coisa que você faz, é sempre o melhor. Então a primeira maldição é justamente por conta desse culto marcado por falta de entusiasmo. O versículo 13 nas versões antigas, eu acho que tem mais força o que é dito. O povo fala assim: ai que canseira, ai que chatice. É isso que o povo pensa. Os membros da nossa igreja, eu vou falar com vocês agora. E os visitantes, ouçam bem, porque se você quiser se tornar membro, isso já vira uma dica para você. Alguns de vocês não vêm sempre aos cultos porque não pode. Eu sei, não pode. Tem outra coisa inadiável, ou porque está enfermo, por causa de alguma coisa. Mas a maioria dos irmãos que são membros dessa igreja fazem rodízio. Ainda não precisamos, aliás, precisamos, né, Moisés? Se não fizer rodízio, nem cabe todo mundo, aleluia! Mas a gente vai ter mais um culto, muito em breve, para poder dar mais oportunidade para mais pessoas chegarem. Mas aí faz rodízio, vem num culto, não vem no outro. Aí pensa, por que não veio? Ah, não estava afim. Eu estava fazendo outra coisa que era mais legal. Não fala isso, mas essa é a verdade. Porque se não estava afim de uma, estava afim da outra, porque a outra é melhor do que aquela. Se eu deixo de estar no culto para fazer qualquer outra coisa, eu estou dizendo que qualquer outra coisa é mais importante do que me reunir com os meus irmãos e cultuar o meu Deus. Então, você não vir ao culto e não for por uma coisa inadiável, é inadmissível. Inadmissível. Porque a nossa igreja não tem 1 milhão de cultos, só tem o culto de domingo, o culto de quinta. Em agosto vamos começar um culto de segunda-feira também. Segunda-feira. Eu vou panfletar todos os homens, as pessoas, homens e mulheres que têm comércio aqui em Sumaré, que tem
lanchonete, restaurante que trabalha de domingo e vou panfletar todos os lugares. Falar, agora vocês não têm desculpa mais de não ir na igreja. Vamos para a igreja, porque segunda é a folga deles, de domingo eles trabalham. Vamos que eu vou ter culto para vocês de segunda-feira. Mas a maioria só vem no culto de domingo e ainda reveza. Aí você faz as contas, olha para o lado, quantos irmãos falta. Se eu contar que dá junta, quantos irmãos não estão no culto hoje? E não está, e não é por coisa que é importante. É por relaxo mesmo, só porque não quer estar. É triste. E se é triste para mim, olha Deus olhando e falando assim, era para você trazer um animal, de um jeito você traz um defeituoso. O seu culto é um culto sem entusiasmo. Você não tem ânimo para fazer isso. E aí, eu gostaria de entrar só num ponto, eu sei que eu não posso me deter muito nisso, mas eu gostaria de entrar num ponto aqui. Algumas pessoas acham que é importante para estar num culto, o culto ser legal. O culto não tem que ser legal. A não ser que o que você esteja querendo dizer com legal é o que você faz. Porque até foi mandado no grupo da igreja, culto é o que nós fazemos para Deus, não o que se faz para nós. Então eu não venho aqui porque o louvor é legal, porque a Adriana canta bem, porque o pastor prega, ou porque alguém faz alguma coisa. Eu venho aqui porque Deus está aqui. E eu tenho irmãos que quero junto com eles adorar esse Deus. Se o culto não é melhor, a culpa é nossa. Hoje de manhã eu estava numa clínica de recuperação e fui pregar lá na clínica de recuperação. Começou o culto. Eu vou parafrasear uma música antiga que um padre também cantou. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Não sei. Eu só sei que tinha anjo voando naquele lugar. Vocês já ouviram isso daí? Não, eu quase não. Eu falei assim, irmãos, deixa quieto, não vamos pregar não. Eu não vou falar não, eu vou estragar. Os irmãos, vamos, prega pastor. Eu falei assim, não, mas olha o horário. E tinha um almoço, e eles falaram assim, não, a gente fica sem almoçar. Vai lá, pastor. Vai lá. Aí eu preguei 40 minutos, falei assim, amém, vamos orar. Aí uma irmã levantou e falou assim, prega mais, pastor. Prega mais, pastor. Aí o outro lá começou, oh, glória a Deus, prega mesmo. Aí eu pastor, eu prego? Aí ele, vai. Aí eu, tá bom. E falei mais uns 30 minutos. E eu falei, vamos orar? Aí eles, oh, glória a Deus, tem mais culto, hein, vamos. Eu falei, esse culto não vai acabar mais. Ali tinha gente dependente, inclusive seu José, que mandou um abraço. Tinha gente dependente, tinha família de dependente, tinha família de ex-dependente, tinha gente que não era de nada, era só dependente de Deus. Que estava ali querendo buscar Deus, num lugarzinho simples mesmo, que não tinha esse equipamento aqui de quase 40 mil reais que nós ganhamos, fazendo um sonzinho chulé, mas com o povo, com a vontade, que quase não precisava pregar, não. Aí a gente tem recurso, tem uma igreja boa, um som bom agora também, uma aguinha gelada, classe para as crianças têm até um refeitório agora, que isso, hein? Depois você vai ver lá, jantinha para as crianças, daqui a pouco rola um cafezinho aqui, e a gente vem sem o mesmo entusiasmo. Deus diz assim, quem vive um culto sem entusiasmo, vive uma vida de maldição, porque a bênção completa não chega nessa vida. E não é porque Deus está fazendo mal para essa pessoa, é porque essa pessoa não está em condições de receber o bem. Isso é viver em maldição. Não abrir condições para viver o bem. Segunda maldição, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ouçam, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Escutem-me e decidam honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Pois do contrário, enviarei maldições sobre vocês, amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberem. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Isso daqui é a palavra de Deus para mim, palavra de Deus para todo mundo que ministra nessa igreja, para cada um que ensina, que leva as coisas de Deus para os outros. Você prestou atenção no que Deus está dizendo? Olha, se você não faz direito, até quando você abençoa, não chega a bênção na vida dos outros. Você pode falar que é uma bênção,
mas o que chega não é bênção. Porque quem ministra, não ministra com suas palavras, ministra com sua vida. Eu não prego aqui apenas com o conhecimento que eu tenho. Se eu não tiver vida com Deus, não vale nada isso aqui. O que se faz, e qualquer um que ministra sobre a vida de vocês, precisa fazer isso com a vida, não com as palavras, não com o tipo, não com aquilo que se pode apenas ver, mas com aquilo que Deus vê, porque Deus está cobrando esse sacerdote justamente disso. Olha, eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, porque vocês não guardaram a verdade, não viveram a verdade, não ensinaram a verdade, vocês foram infiéis. Eu quero dar um alerta a todos nós que ministramos aqui. Óbvio que primeiro eu fui ministrado, então também ministrarei. Se você não quer ser um canal de maldição, então seja você uma bênção. Porque a questão de abençoar não é o que você faz, é quem você é. Quando Deus chama Abraão, Deus não fala assim, Abraão, vai e abençoe. Diz assim, Abraão, seja você uma bênção. Abraão era a bênção, Abraão era aquele que chegava e as coisas eram abençoadas. Não era por causa do que ele falava, era por causa de quem ele era. Quem ministra, a questão não é o que você faz, a questão é quem você é. Você pode ser muito bom no que você faz, não interessa, interessa quem você é. Deus não se importa tanto com o que você faz, como com quem você é. Deus está mais preocupado com quem você é do que com o que você faz. Eu já disse uma vez, lá no São Jorge, a gente foi numa igrejinha, eu e a Aline, não tinha culto na igreja naquele dia, nós fomos lá numa igrejinha pequenininha, não tinha nem o pessoal do louvor, eu sei que tinha um senhorzinho com a meia-lua, era um pandeirinho, uma pandeirola, sei lá como chama aquele trem, e ele batia fora do compasso, mas sabe daquele jeito que se você sabe qualquer coisa de música, você se irrita? Porque a música está de um jeito, ele estava batendo do outro. E a irmã cantando, misericórdia, dá vontade de falar, por favor, deixa que os anjos louvem. Mas não dava para mandar eles parar, porque aquilo era tão abençoado, que quem achava que sabia alguma coisa, eu, por exemplo, tinha que calar a boca. Porque Deus estava ali, recebendo e legitimando o que eles estavam fazendo, porque era de verdade o que eles estavam fazendo. Não era um tipo, não era com habilidade só, era com o ser. Deus se importa mais com o ser do que com a oferta, do que com o trabalho. Você não lembra de Caim e Abel? Chegou os dois ofereceram a Deus, mas um foi aceito, o outro foi rejeitado. Por quê? Caim deu sem dar-se. Abel foi o contrário. Deus recebe primeiro o adorador e depois a adoração. E o trabalho de quem ministra também é assim. É a nossa vida no altar, porque eu como ministro, eu tenho que ter vida diante de Deus. Então fica aqui a minha palavra a todos os que ministram. Mas a todos vocês que estão aqui também, todo o povo, vocês que são ministrados. Você quer ouvir que você vai ficar curado e você vai ficar doente? Você quer ouvir que você vai ser abençoado e o que vai acontecer é justamente o contrário? Então ore pelos seus líderes, ore por quem ministra sobre sua vida, ore para Deus guardar, para Deus livrar do mal, não fica torcendo pelo contrário. Por mais que você queira estar no lugar daquela pessoa, ore para que essa pessoa seja abençoada, para que Deus a use. Deus precisa nos usar como instrumento. Eu estou aqui agora, vocês vão gastar 40 minutos no mínimo me ouvindo aqui. 40 minutos, esperando ouvir algo de Deus. Então me cobre de oração em nome de Jesus. Cobre os nossos líderes de oração, para que quando a gente chegar aqui, a gente seja canal de Deus, mas que seja um canal limpo, para vir a graça de Deus e derramar na vida de vocês. E quando a gente abrir a boca e falar assim, o Senhor te abençoará, e o que vai chegar na sua vida é bênção mesmo. Porque a bênção não é minha, mas eu posso me tornar um instrumento empecilho. E talvez você está aqui hoje, você nem é da nossa igreja, é de outra igreja. Pensa nisso também sobre a sua comunidade. Terceira maldição. Capítulo 3, o verso 8 e 9. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos?
Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Essa maldição é a maldição que resulta de um coração ingrato, que não é generoso. Olha, irmãos, dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Dízimo tem a ver com um coração grato e generoso. O dinheiro é detalhe. E por que dízimo é com dinheiro? Porque dinheiro é mamon, e se você não puder se libertar desse, que pode ser um príncipe na sua vida, um dominador, você vai ser escravo dele, porque você não pode servir a dois senhores, ou a um ou a outro, ou ao Senhor ou a mamon. Mamon é uma designação bíblica para falar quando o dinheiro se torna um poder que domina você, vira o seu Deus. E se você não pode fazer isso, ele vai te dominar com certeza. Agora, dizimar, conforme está posto aqui, não tinha nada a ver com dinheiro. Deixa eu te dizer, para que servia o dízimo em Israel naquela época? Quando as pessoas davam o dízimo, eles não davam o dízimo na igreja, não tinha igreja lá. Só tinha um templo no país todo. Todo mundo que ia cultuar Deus ia naquele templo e levava o seu dízimo. O dízimo servia para pelo menos duas coisas: sustentar todas as pessoas que trabalhavam naquele lugar, e não eram poucas, eram milhares de pessoas. Porque imagina uma nação toda indo cultuar Deus. Milhares de levitas e sacerdotes trabalhando em seus turnos. Eles eram sustentados pelas coisas que eram levadas para aquele templo. E na nação, as pessoas mais pobres eram supridas, porque no templo tinha abastança para sustentar as pessoas que não tinham nada, inclusive estrangeiros. Quando tinha um viajante, passava por aquele lugar, e ele não tinha como viver, não tinha um trabalho, não tinha como se sustentar, era do templo que vinha o sustento do estrangeiro, do pobre, da viúva, do órfão. Quem não podia fazer por si, o templo sustentava. Não tinha aposentadoria lá, a previdência privada chamava-se templo. Então, ser generoso era abençoar a nação inteira. Agora eu pergunto para vocês, se Deus quisesse, Deus não poderia fazer de outra forma? Deus não poderia sustentar o povo de outra maneira? Ele não fez no deserto aparecer maná, não fez sair água da rocha, não fez simplesmente um monte de carne, de codorniz aparecer ali no chão. Deus não faz milagres e multiplica pães. Deus não faz essas coisas acontecerem. Então por que precisava ser desse jeito? Porque não tinha nada a ver com a condição de Deus para abençoar o necessitado. Tinha a ver com a condição de quem tinha o bem, se podia repartir ou não. Porque quem não pode repartir, não pode dizer que é povo de Deus. Porque Deus só reparte. Deus não segura nada, Deus não retém nada, Deus dá tudo, tudo, tudo. E se eu não posso dar um pouco, eu não sou filho de Deus, servo de Deus, povo de Deus. Generosidade é característica intrínseca de filho de Deus. Dízimo não tem nada a ver com você dar o seu dinheiro, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, aleluia. Mas então por que eu tenho que dar o dízimo? É por sua causa, não é por causa de Deus, nem da obra de Deus. É para você não ser avarento, para você aprender a ser generoso, para você se libertar do domínio de mamon. Ah, pastor, mas não está uma jogadinha meio estranha aí? Não, os líderes dessa igreja que sabem da verdade. Agora, eu pedi no grupo da igreja e os irmãos nos abençoaram, nós colocamos telha lá no refeitório e calha lá no refeitório, R$4.000. Confesso o meu pecado aqui, os que fizeram curso CRAU não façam como eu. Eu chamei os caras para fazer o serviço e não tinha o dinheiro ainda. Porque eu falei, tem que fazer esse trem aí. Eu chamei os caras e falei, irmãos, quem pode ajudar? Os homens já estavam aqui fazendo. Se ninguém falasse que ia ajudar, não sei como ia ser, meus irmãos. Mas Deus sabia, a obra é dele, ué. Tá vendo essa parede aqui, ó? R$5.000. Tá vendo essa outra aí, ó? R$5.000. Quantos centavos saiu do caixa da igreja? Nenhum. Tá vendo esse som aqui, ó? R$36.000. Microfone, mais mesa de som, mais não sei. Quanto que saiu do caixa da igreja? Nenhum centavo. Vai ver mais o tanto de coisa que tem lá feito lá dentro. Quanto que saiu da igreja? Nenhum centavo. Esse ar-condicionado aqui ficou mais de 30, não ficou, Lação? Isso aqui? Ficou mais de R$30.000. Não saiu um centavo da igreja, a gente ganhou tudo.
Se Deus quiser fazer, Deus faz, Deus não precisa. Deus prova para a nossa igreja que não precisa que o povo faça, mas Deus dá oportunidade para o povo fazer. É por causa de vocês que Deus os chama para serem generosos. E é por isso que há maldição em quem não é generoso. A maldição não é assim, se eu não der, o diabo toma tudo. A maldição é assim, se eu não der, eu sou um avarento. Essa já é a sua maldição. Ser um avarento, não precisa mais nada de ruim acontecer. Porque o avarento, ele retém mais do que devia. E quem retém mais do que deve, empobrece ao invés de enriquecer. Deus ama, não é quem retém, não é quem tem mais, é quem dá com alegria. Cada vez que você abençoa, você é um instrumento de Deus para fazer valer a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Esses israelitas estavam sendo amaldiçoados porque eles não estavam levando em consideração que Deus estava dando oportunidade para eles serem instrumentos de Deus para abençoar a obra de Deus. Aí você fala, pastor, mas isso é lá do Antigo Testamento. Vou provar para você que não. O sustento da obra de Deus ainda é uma responsabilidade ensinada na palavra. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. E o versículo 11 diz, olha Paulo falando, se nós plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Eu tive crise por muito tempo e trabalhei fora enquanto pastoreei, porque eu pensava, puxa vida, eu não quero que ninguém olhe para mim e fale assim, o pastor tem um negócio porque é igreja, é dinheiro da igreja. O pastor tem porque é o dinheiro da igreja. Eu tinha complexo com isso. E eu não deixei um monte de vezes vocês serem abençoados, porque eu não ministrava sobre essas coisas com vocês, com medo de parecer um ladrão que nem os outros que são ladrões. Mas é legítimo? Por acaso é errado isso? Não, Deus quis que fosse assim. É legítimo que aqueles que pregam o Evangelho vivam no Evangelho. Se a gente semeia sementes espirituais na vida de vocês, é muito colher coisas materiais? Paulo falou, não fui eu. Estaria errado? Não. E mais do que isso, alguns vão falar, mas é que o dízimo é uma prática só do Antigo Testamento, não é uma coisa que nós temos que fazer. Pois é, eu vou te decepcionar um pouquinho. O dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo existe antes da lei. Se você já leu a Bíblia, você sabe que Abraão deu o dízimo, e Abraão foi muito tempo antes da lei. Gênesis 14, de 18 a 20. Jacó deu o dízimo, e também era antes da lei. Gênesis 28, de 20 a 22. E depois da lei, Jesus mesmo ratifica e diz que aquilo era uma coisa que era passível de continuar sendo feita. Só não podia ser feita se fosse esquecido as outras coisas que são principais, como a misericórdia e o amor. Porque Jesus falou assim, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, vocês dizimam o tempero, vocês são rigorosos no dízimo, parabéns para vocês, vocês fazem isso, deviam continuar fazendo isso, mas não pode esquecer da misericórdia e do amor, essas são as coisas mais importantes da lei. Vocês acham que porque dão as coisas, vocês são justos diante de Deus, mas a sua justiça não está no que você faz. Então dízimo não é coisa do passado, dízimo é uma coisa eterna, irmãos. Existe antes da lei, existe depois da lei. Porque não tem nada a ver com dinheiro. Entendam isso em nome de Jesus. O dízimo tem a ver com a sua generosidade, com a libertação que você pode receber, caso você esteja susceptível a ser escravo do dinheiro. Aí você fala, eu não sou escravo do dinheiro, pastor, pode ver que eu ainda sou pobre. Talvez por isso que ainda é pobre. Porque é escravo do dinheiro. Porque se Deus deixar vir dinheiro na sua mão, você vai virar um avarento, e aí você se afasta de vez. Como alguns, que a hora que chega o dinheiro da mão dele, ao invés dessa pessoa se aproximar de Deus, ela se afasta. Quarta maldição. Capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa quarta maldição é a maldição da família vivendo sem amor. Irmãos, isso é triste demais. Porque aqui está pedindo que os pais se convertam aos filhos, os filhos aos pais. Está dizendo claramente, essa família está desconfigurada, está afastada. As pessoas não têm convívio mais de amor.
E aí, quando a família é desse jeito, quando a família se encontra nessa situação de maldição, porque não é uma família que vive em amor, ela, além de viver essa desgraça, ela ainda é causadora da desgraça e da maldição da sociedade. Porque o que é a sociedade senão a junção das famílias? E a causa da sociedade estar como está é porque as famílias estão como estão. E ouçam isso: pais gelados criam filhos sem emoção. Pais que não expressam seu amor pelos seus filhos vão produzir filhos que não sabem expressar seus sentimentos para outros também. Pais estúpidos criam filhos fracos ou violentos. É muito duro, é muito firme, é muito ignorante. Ou a criança cresce e desenvolve com a fraqueza porque não conseguiu reagir aos pais, ou vira rebelde demais porque tem que contrapor o pai, a mãe que é desse jeito. Pais ausentes ou indiferentes criam filhos com forte tendência homossexual. Nos estudos psicológicos, se concluiu que uma das causas das pessoas que no decorrer da sua vida vão desenvolvendo traços homossexuais é justamente por conta da ausência ou indiferença. E isso é muito triste, porque essas pessoas, esses homens e mulheres, quando crescem, se desenvolvem e se envolvem em relacionamentos homoafetivos, vão sofrer mais do que outras pessoas. Porque elas não são bem aceitas na nossa sociedade, irmãos. Não é nem só a questão de se é certo ou se é errado. É a questão de quão essas pessoas vão ser aceitas. Tem um estigma contra o homossexual, você sabe disso. Chega um homossexual na igreja, o crente já olha torto, misericórdia. Ele chega nos outros lugares, tem um atendimento, está lá, 2 homens, vai ser atendido por um outro homem. E aí você detecta que aquele outro homem não é homem, ele é homossexual. Aí ele faz alguma coisa, um olha para o outro e fala assim, mas também é bicha? Não tem nada a ver com competência, tem a ver com a escolha, com a opção ou com aquilo que ele nem pôde optar. Ser pais que produzem filhos que se tornam assim, é uma tristeza para eles depois, porque eles vão sofrer muito. Eu converso com muita gente homoafetiva, e vocês não entendem o quanto essas pessoas sofrem. O quanto sofrem, porque são rejeitados na sociedade, são rejeitados pela família. Elas não vão conseguir um lugar dentro da igreja. Pais adúlteros criam filhos sexualmente deformados. Os filhos começam a derrapar também. Aí você pega o histórico. Aí você fala, olha como os pais eram. Está aí a resposta. Pais bêbados quase sempre criam filhos que se tornam inseguros. Pais mentirosos quase sempre criam filhos sem caráter. Porque a criança cresce aprendendo a mentir. Achar que aquilo é normal. A mentira deforma o caráter. Mentira deforma o caráter. Pais preguiçosos criam filhos irresponsáveis, sem perspectiva para existir, sem futuro. Se vocês não tiverem uma boa educação, um bom relacionamento de casa, vocês vão destruir a vida dos filhos de vocês. E vocês vão destruir mais ainda a sociedade. A nossa sociedade é fruto das nossas famílias. E se nós somos um percentual tão grande de cristãos no país, onde é que estão as famílias padrão e modelo? Onde é que estão? Quer um desafio? Vai na rua e pergunta para o morador de rua se ele crê em Deus. A maioria deles fala que é desviado de igreja. Vai na biqueira, na malandragem, e vai evangelizar aquela molecada que está lá. A maioria é filho de crente. A maioria, quem aqui já foi do mundão, sabe do que eu estou falando, a maioria é filho de crente. O crente era para ser padrão. E a sociedade era para ser conformada à família dos crentes, mas não é. Ou na verdade é, mas a família dos crentes é deformada. E aí vive debaixo desse tipo de maldição. Como a gente reverte essas maldições? Termino dizendo isso. Primeiro, a maldição do culto sem alma. A gente vence com o coração aberto.
sem frieza, sem desculpas, sem mimimi, sem conversinha. É vir para a igreja de peito aberto, é parar de desculpa, parar de procrastinar, parar de ser preguiçoso, é buscar Deus mesmo, de coração e de alma. Quem aqui está disposto a já, no próximo domingo, vir aqui, mas vir para fazer um culto a Deus que vai mexer com tudo isso aqui, ó. As crianças vão ter que descer e falar assim: por favor, adultos, façam silêncio para nós. Ô Rentes, me ajuda o próximo culto, Rentes. É sério. Eu sei que tem gente que não gosta de dar glória a Deus. Eu não estou incentivando você necessariamente a ter que fazer essas coisas. Mas se você quer fazer e você está aqui, faça. Qual o problema? Não é? Aí você vê, às vezes, o outro mais quietinho, você fala: vou ficar quietinho porque o outro está quietinho. Mas se você não é quietinho, só não dá trabalho. Se você pisar na bola, irmãos, alguns mais fortinhos, pode dar aquela cotoveladinha santa. Passou do limite, dá aquela cotovelada bem assim no rim, pá, a pessoa perde o fôlego. Segundo, a maldição das bênçãos dos falsos profetas, a gente vence com a conversão à verdadeira palavra. É pregando a palavra, não é falando de coisas da gente. Vocês que ministram, ministrem a palavra, preguem a palavra, ensinem a palavra. Só a palavra interessa aqui nesse lugar. Esse é o santuário onde a palavra é o instrumento para falar e comunicar qualquer informação. É isso. Terceiro, a maldição resultante da ingratidão que promove usura, a mão de vaquice, nós vencemos com generosidade, doando. Então, para de ser preguiçoso. Alguns aqui, vocês aprenderam uma coisa muito boa no curso CRAU, eu fiz o curso, também sei. Você aprende a ser fiel a Deus com os seus bens. Mas alguns que fizeram o curso CRAU aqui não aprenderam a ser generosos ainda. Já fizeram o curso e não aprenderam a ser generosos ainda. E alguns que não fizeram o curso não aprenderam também não. Porque tem dinheiro para tudo. Pedir R$100 para pôr a calha e não colocar a mão no bolso. Miserável, mão de vaca, avarento. Tem gente aqui que não tinha de onde tirar, arrancou de onde não tinha e deu. Pastor, você está incentivando a gente a fazer essas coisas? Tô sim. Oxe, eu estou dando tudo, eu estou dando um exemplo para vocês, eu dei meu salário, eu não tenho salário mais, pelo amor de Deus. Eu dei tudo, eu não dei 10% para a igreja, eu dei tudo. Eu vivo de milagre, todo dia, é assim, não tem dinheiro hoje. E agora o que eu faço? Deus tem que dar hoje. Não tem dinheiro para abastecer o carro, não leva as meninas na escola e vai fazer as coisas que tem que fazer a pé. É assim que a gente está fazendo. E como que tem comida em casa? Eu sou abençoado, vocês não têm noção. Já disse outra vez aqui, teve mês que eu fui tão abençoado que eu tive problema para declarar meu imposto de renda. Morro de inveja. Mas aí eu passava o mês com R$1.000. Entrava 40 mil na minha conta e eu ficava com R$1.000. E esses R$1.000 valia mais do que 5, mais do que 10, porque fazia mais do que a gente precisava e outras pessoas foram abençoadas. Então larga a mão de ser mão de vaca e aprenda a ser generoso. Ah, mas aí eu vou ficar sem o pãozinho amanhã. Fica, jejum, ó que bênção. É para abençoar outra pessoa. Vocês não vão estar dando... Aqui eu posso... Puxa, que gostoso falar isso, Moisés. Vocês não estão dando dinheiro para mim, não, gente. Isso me orgulho falar isso. Vocês não estão dando dinheiro para mim. E se tivesse, estava certo. Porque a Bíblia fala que eu sou digno de receber. Inclusive duplos honorários. Porque eu sou da palavra do ensino. A Bíblia fala que aqueles que se esmeram no ensino são dignos de duplos honorários. Lembrem-se disso, hein? Quem sabe um dia eu não apelo. Último. A maldição da família nós vencemos com a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É pai e mãe parando de ser chato, parando de ser nojento. É pai e mãe parando de atazanar a vida do filho ao invés de educar. Parando de ser duro demais. Ou parando de ser frouxo demais. E amando seus filhos, orando com seus filhos, abençoando seus filhos, sendo aquilo que seus filhos precisam que você seja. Tem criança que precisa que os pais sejam mais duros. Alguns dos filhos de vocês são obedientes demais. E é só falar assim, não, por favor, não faça isso. E a criança, claro, mamãe, não farei mais.
Se você fizer isso na sua casa, Moisés, se não for com o cabo de vassoura, o que acontece? Perde tudo. Moisés aprendeu muitos golpes com no tchaco, essas coisas, para a educação dos filhos, que a Bíblia fala que não pode matar. O limite é a morte, né? Não repreenda até a morte. Então, não chegando nesse limite, pode. Eu estou chamando Moisés para a academia, ele nem precisa. Tem criança que tem que ser mais duro, tem criança que tem que bater, tem criança que só falar ouviu, tem criança que pode castigo, já valeu, tem criança que tem que bater. Pais, sejam os melhores pais que vocês puderem ser, para que seus filhos sejam bênção. Mas vocês, filhos, sejam filhos bons também. Os filhos precisam se converter aos pais. Os filhos começam a odiar os pais numa certa fase da vida por causa de coisas que os pais fazem. Se converta a seu pai e a sua mãe, ame seu pai e sua mãe. Eles erram, eles pisam na bola, mas são seus pais. Assim como vocês erram, mas são filhos, eles continuam te amando. A conversão muda tudo. Então tem essas 4 possibilidades de viver debaixo de maldição. Mas nenhum de vocês vai viver assim, vocês vão viver abençoados. Porque vocês vão viver obedecendo a palavra de Deus. E em obediência à palavra de Deus não tem maldição sobre a tua vida. Nem mandada, nem feita, nem programada, nem maldição do SPC. Aí alguns vão falar, pastor, essa chegou na minha vida, hein? Mas Deus vai te ajudar, vai te dar graça para você pagar suas dívidas, suas contas, e vai te dar prudência para você não fazer outras desnecessárias. Vamos orar e pedir para que Deus nos dê graça para sermos quem temos que ser e viver como temos que viver? Amém? Graças a Deus. Nosso Pai bendito, eu quero te engrandecer pela Tua palavra. Nós não queremos ter um culto onde chegamos só com o nosso corpo e não com a nossa alma. Não queremos oferecer nada mais ou menos, queremos ser intensos na Tua presença. Queremos nos entregar completamente ao Senhor. Queremos chegar com tudo que possuímos diante do Senhor, levando em conta quem és Tu. Nós queremos viver essas promessas, nós queremos viver dessa maneira que a Tua palavra nos mostra, Senhor. Não queremos, nós que somos ministros, amaldiçoar o Teu povo, queremos abençoar o Teu povo. E nós, enquanto ovelhas, não queremos ser amaldiçoados por ninguém, queremos ser abençoados, Pai. Nós não queremos viver como ingratos, nós queremos ser generosos, tendo a consciência que se temos alguma coisa, vem do Senhor. E o Senhor pode multiplicar todos os nossos recursos e nos fazer participantes do que o Senhor quer fazer na vida de outros. O Senhor não precisa de nós, é uma honra poder ajudar, é uma honra abençoar pessoas, é uma honra abençoar a Tua obra, Senhor. E queremos ter uma família abençoada, não amaldiçoada, uma família estruturada, de pessoas que se amam, se respeitam, pessoas convertidas umas às outras. Queremos viver assim, eu sei que o Senhor há de dar essa graça para os meus irmãos viverem. Serão casas e famílias abençoadíssimas em nome de Jesus. Veremos irmãos cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, contando tantas bênçãos do Senhor em nome de Jesus. E que seja assim para a glória do Teu nome. Amém.